crucificado. Aleluia. Com Cristo, Agora vivo, não mais eu. já estou crucificado. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo Vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em ti, aleluia. Cristo vive em mim, oh glória, oh aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive em nós. Seja muito bem-vindo a este momento, que este momento é o momento que nós estamos reinando em vida e temos uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que esta palavra de Deus, ela vai ser uma fonte de bênção para a minha vida e para a sua vida também. Então eu quero que você esteja comigo. Separe esse tempo, não tire, fique aqui, separe esse tempo, porque Deus quer falar com você. E a mensagem de hoje está lá em 1 Coríntios 5,17, que diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez novo. Né? Tem uma tradução que diz: eis que se fez tudo novo, pelo que se alguém está em Cristo, né? Esta palavra, se alguém está em Cristo, está dizendo que ele é nova criatura, e as coisas antigas, as coisas velhas, ficaram para trás, e quando estamos em Cristo, começa uma nova caminhada de coisas novas. E é isso que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Porque a palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada manhã. Hoje, nós lemos esse texto e nós podemos interpretá-lo de uma forma, numa revelação do Espírito. Amanhã a gente pode ler o mesmo texto e o Espírito Santo nos dá uma nova revelação para somar com esta que estamos recebendo hoje. Então, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 5,17, está dizendo: se alguém está em Cristo. Essa palavra estar quer dizer que nós precisamos estar unidos, ligados com Cristo. Né? A ponto de Paulo dizer em Gálatas 2:20, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqueles que estão ligados, aqueles que estão conectados, aqueles que estão unidos com Jesus Cristo, o que acontece? Ele passa a ser um imitador de Cristo. Por isso que Paulo vai colocar ele como um exemplo daquele que segue a Jesus. E ele mostra a sua própria vida dizendo: olhe para mim, seja meu imitador. Paulo está dizendo: me imite, porque eu sou imitador de Cristo. E hoje em dia está muito difícil nós olharmos para pessoas e podemos dizer que nós queremos imitar tal pessoa, né? Porque tantas coisas têm acontecido nesses últimos dias dentro de muitas religiões, né? Aqui eu não estou falando de Jesus agora, estou falando de religiões, né? Porque há muitas religiões no mundo, e dentro dessas religiões, que religiões a qual tem um homem dentro, né? E muitas vezes o poder sobe a cabeça do homem, né? Alguém disse assim, que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Se eu não me engano foi Abraham Lincoln que disse isso. Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E muitas pessoas, mesmo dentro do evangelho, quando chegam numa certa altura, esse poder sobe a cabeça e deixamos de olhar para aquela pessoa com admiração, né? E hoje em dia é triste a gente dizer isso, mas aqueles que antigamente eram imitadores de Cristo,
hoje não são mais imitadores de Cristo, porque para ser imitador de Cristo, você precisa estar unido com Cristo, né? E por isso, Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós temos esse entendimento da qual Paulo está falando, que ele está crucificado com Cristo, ele está dizendo o quê? Que aquilo que Deus, a forma que ele vê Deus, a forma que ele entende a Deus, a forma que ele olha para Jesus, a admiração que ele tem para Jesus, é aquilo que dá para ele o quê? A inspiração para que ele possa viver como Cristo viveu, né? E como que nós conseguimos fazer isso? Paulo vai dizer que ele vive pela fé, né, no Filho de Deus. Ele tem fé em Jesus Cristo. Então ele busca através dessa fé a cada dia mais conhecer a Cristo. Então ele passou a ser o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas, aquilo que ele vivia antes, Paulo está dizendo que aquilo que ele vivia antes de conhecer a Cristo, antes de ter a revelação, antes de se unir a Cristo, passou, é coisa antiga. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo, mas na revelação de Jesus Cristo, através da fé que veio a ele, porque fé é um dom que Deus dá ao homem, a fé que veio a ele abriu mão do seu passado, ele abriu mão de quem ele era, para poder viver o quê? Algo novo da parte de Deus, a qual Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele, né? Se você ler lá no livro de Atos, Jesus aparece para Paulo, e ele chama Paulo, e fala assim: a partir de hoje, Paulo, eu vou te usar, né, para fazer a minha obra. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Olha que coisa tremenda. Passa a ser perseguido por quê? Porque ele mudou a sua mente, ele mudou a sua forma de enxergar e ver as coisas. Antes de Cristo, ele enxergava e via de uma forma. Depois de Cristo, agora ele quer enxergar com os olhos de Deus. Ele quer ouvir com os ouvidos de Deus. Ou seja, é uma nova criatura, né? Tem uma história que há muito tempo que eu não conto ela, não sei se vou lembrar toda dela, que diz que numa cidade pequena havia dois irmãos gêmeos, e eles eram muito parecidos, né? E um dos gêmeos, ele era crente, fiel em Jesus, ia para a igreja, era uma pessoa que participava das coisas da igreja, do louvor, do teatro, era muito envolvido na obra de Deus. E o outro irmão já era aquele que gostava das farras, passava a noite nos bares, ficava nas baladas, gostava de se embriagar, gostava da mulherada, né? E eram dois irmãos gêmeos, só que um gostava das coisas de Deus, tinha um tipo de vida diferente do outro. Você entende o que eu estou falando? Enquanto um gostava do mundo, das coisas que o mundo oferecia, o outro gostava das coisas de Deus, aquilo que Deus oferecia. E diz que eles iam ia haver um acampamento, que eles iriam para uma ilha. E o pessoal do bar também tinha feito para fazer um acampamento numa outra ilha. E os dois barcos iam sair do mesmo lugar. Só que quando chega na hora, eles chegam atrasados, correndo para pegar os barcos, eles entram em barco errado. Aquele que gosta das coisas, das baladas, aquele que gosta das coisas do mundo, entrou no barco dos crentes. E o outro irmão entrou no barco daqueles que gostam da balada. E o que aconteceu? Quando chegaram na ilha, cada um na sua ilha, não tinha mais como voltar. Todo mundo falou assim, já ficou o comentário, né? Porque foram para lugares errados. Falei, e agora? O que será que aconteceu? E todo mundo na expectativa de saber.
tanto aqueles que estavam com aquele irmão que era da balada, que estavam na ilha onde estavam os crentes, quanto aquele outro que era o crente, que estava na ilha da balada. Olha, e quando eles voltam com o barco, eles foram na sexta-feira para voltar no domingo, quando voltam, vão conversar com o irmão. Aí perguntaram para o crente, para o gêmeo que é crente, falou: e aí, como que foi esses 3 dias lá na farra, na bebedeira, como que foi? Ele falou assim: eu vou falar uma coisa para você, aquilo parecia um inferno. Olha, eu nunca mais na minha vida quero ter uma experiência dessa. Olha, eu não vi a hora de vir embora, mas eu não tinha como vir embora, eu fui obrigado a participar de tudo aquilo ali e ver cada coisa. Eu tentei evitar ao máximo, mas não tinha como. Aí foram perguntar para o outro que era da balada e falou assim: e como foi ficar 3 dias no acampamento dos crentes? Ele disse assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, aquilo era um inferno, aqueles caras oravam todo dia, aqueles caras faziam louvor todo dia, eu não aguentava mais aquilo lá, eu queria sair de lá, mas eu não conseguia. Mas ainda bem que agora eu já estou livre, já estou de volta, e agora eu vou poder ficar nas minhas baladas de novo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tudo vai em questão de escolhas. Tá? A escolha somos nós que decidimos quem nós queremos seguir e quem nós queremos, aonde nós queremos caminhar no nosso dia a dia. Paulo, ele fez a escolha dele porque ele teve uma revelação de Deus para a sua vida. E eu sei que Deus sempre nos dá oportunidade para que nós possamos mudar e começarmos algo novo. Deus, uma vez uma pessoa disse para mim assim: Deus tem um plano na sua vida. Há muito tempo atrás. E um dia eu orando, falando com Deus, Deus disse para mim: filho, eu não tenho um plano na sua vida. Eu tenho muitos planos para a sua vida. Porque se um der errado, não por minha causa, mas por causa das suas escolhas, eu tenho outros que vão dar certo na sua vida. Eu não sei como está você aí, mas Paulo está dizendo aqui que as coisas velhas já passaram e eis que se fez tudo novo. Quando alguém está em Cristo, né? Então qual escolha que você quer fazer? Você quer estar em Cristo ou fora de Cristo? Paulo está dizendo que nós precisamos ter união com Cristo para sermos uma nova criatura. Esta palavra criatura quer dizer uma pessoa feita novamente, moldada novamente, criada novamente. É dentro desse sentido, uma nova oportunidade de mudança de vida. Olha aqui, João 15, de 1 a 5 vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Aqui a união. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Que tremenda esta palavra, coisa linda. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olhe, que Jesus está dizendo que Ele é a árvore, que Ele é a videira e que nós somos enxertados nele, nessa videira. Ou seja, tudo que nós precisamos, toda a substância da alimento, da provisão, vem através de quem? Da árvore, não dos galhos. Nós somos os galhos. Jesus é a árvore, Ele é que traz os nutrientes para os galhos, para que esses galhos, eles possam dar o quê? Folhas, e dar o que mais? Frutos. Então quando eu estou em Cristo, quando eu estou unido com Cristo, olhe, eu recebo forças, eu recebo de Jesus o necessário para que eu possa viver e viver bem.
Não vai faltar, porque não provém de mim, mas provém da onde eu estou enxertado, e eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e agora eis que se fez tudo novo, porque eu tenho uma união, eu estou na videira. E ele vai dizer, que coisa tremenda, a vara de si mesmo não pode dar fruto. O meu fruto, a qual eu dou, a qual eu faço florescer sendo a vara, esse fruto vem através de mim, pelos nutrientes que vêm da videira. Olha que tremendo isso. Eu só dou fruto. Eu só dou fruto por causa da minha união, da minha ligação com Cristo. Eu disse para o meu filho quase agora, antes de nós orarmos para começarmos, eu disse para ele que Deus não recebe nada de nós na oração. Deus, Ele recebe somente aquilo que é dele mesmo. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. O que eu posso oferecer para Deus? Nada. O que eu possuo para oferecer para Deus? Nada. Pelo contrário. Por mais que eu fique aqui orando a noite inteira, por mais que eu fique aqui louvando a noite inteira, por mais que eu fique de noite lendo a Bíblia, Deus não vai receber mais isso, porque Ele é Deus, Ele é imutável, Ele sempre foi e sempre será o mesmo. Diz lá em Isaías que os serafins ficam dia e noite dentro do nosso templo, glorificando a Deus, dizendo santo, 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 sem parar. E isso não vai fazer diferença para Deus ser mais Deus ou menos Deus. As minhas atitudes também não fazem diferença, porque Deus não recebe nada de mim. Eu disse para o meu filho, quase agora, eu disse para ele a respeito disso. O que Deus recebe é aquilo que provém dele mesmo. E o que provém de Deus na minha vida é isso aqui, quando eu estou unido com Cristo. Aquilo que é de Cristo, que faz brotar os frutos através de mim, é isso que Ele recebe, porque Deus só recebe aquilo que o Espírito dEle, que está na minha vida, oferece para Ele. Então, quando eu faço as coisas no Espírito, dentro da vontade do Espírito, na unção do Espírito, Deus é glorificado e Ele recebe a adoração. Por isso que Jesus vai dizer, Ele diz assim, quando você vai orar, não ore como os gentis, que ficam fazendo oração repetitivas, né? Ele ensina lá, em Mateus, Ele vai ensinar, aí Ele ensina o Pai Nosso. É a oração que Ele ensina, é um modelo de oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Quem é o pão nosso de cada dia? Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim nunca terá fome, e aquele que bebe de mim nunca terá sede. É essa união aqui que Paulo está dizendo, pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, o passado ficou para trás, deixa tudo para lá. Tem gente que quer pegar o passado de novo, tem gente que quer olhar para trás de novo. Aqui em Gênesis no capítulo 19, diz assim, lá no verso 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olhou para trás, havia uma ordem, não olhe para trás. Saia da cidade, porque Deus vai destruir essa cidade.
Até o próprio Ló, o sobrinho de Abraão, ele titubeou, ele ficou com dúvida, o anjo pegou na mão dele, foi arrastando ele, e assim a família foi junto. Os maridos das filhas não quiseram ir nos genros, ficaram na cidade. E quando eles saíram, começou a haver destruição. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Né? Você que está em Cristo, não olhe para trás. E se você ainda não está em Cristo, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Tanto para aqueles que estão, quanto para aqueles que ainda não estão. A palavra de Deus fala assim, que nós temos que olhar para Jesus. Para olhar para quem? Para Jesus. Muitas pessoas decepcionam o Evangelho. Jesus fala assim: olhe, é melhor passar uma corda com uma pedra no pescoço e se lançar no rio, no mar, que seja, do que você fazer isso. Porque essas pessoas deixam de olhar para Jesus e passam a olhar para as coisas. Por isso, a Bíblia nos ensina que nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Não olhe para o homem. O homem é falho. O homem tem defeito. O homem, ele é homem. Mas a Bíblia fala, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Me aponte um erro em Jesus. Me aponte um erro. Os fariseus, os escribas, na época de Jesus, quando Jesus estava na terra, Jesus falava para ele assim: mostre-me o meu pecado, me aponte, fale de mim alguma coisa que eu tenho feito contra Deus ou contra alguma pessoa, me aponte. E eles não conseguiam achar, fala que eles não achavam nada, por isso eles pagaram pessoas para mentir, para que Jesus fosse crucificado. Olhe, os homens da religião. Por isso que eu falo para você, pare de olhar para o homem. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque se você olhar para Ele, você vai encontrar nele o que você precisa, que é o quê? A união daquilo que está falando em João 15, o alimento necessário para a tua vida espiritual, para que você possa caminhar firme sobre essa terra, até o dia da volta de Jesus, ou até o dia que você fechar os olhos nessa terra. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra, ela alcança aquele que precisa. A tua palavra, Senhor, é aquela que renova a nossa vida e traz vigor, porque o Senhor é a palavra. O Senhor diz: eu sou o verbo que se fez carne e habitou no meio de vós. Aleluia. E Jesus se faz presente hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e Ele está aqui e dizendo para mim e para você que Ele quer fazer de nós nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que se fez tudo novo. Amém? Deus tem algo novo para você aí. Deus tem coisas novas para você, para mim também. Eu creio nisso. Oh, glória a Jesus. Por quê? Porque nós estamos reinando em vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um beijo e um abraço no seu coração. Tchau, tchau.